Só os irmãos com a paz do Senhor, amém. Deus é bom, né, amados? Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que está sempre presente em nossas vidas. A minha esposa não levantou a mão, mas é a primeira vez que ela vem aqui, viu, irmãos? Os irmãos podem ligar essa luz aqui, por gentileza? Pronto, é porque eu estou ceguinho, irmãos. Trabalhando com informática o dia inteiro, computador. Meu Deus do céu. Já estou usando 2 graus em um olho e ainda assim está ruim. Mas a gente vai caminhando na fé, né? Deus vai abençoando. Amém? Eu fui abordado hoje, pela segunda vez, por um outro casal aqui da Sol Nascente. E ele falando do encontro de casais que nós tivemos há 2 anos atrás, né? E isso nos faz lembrar o quanto nós, eu e minha esposa, nós somos gratos à comunidade cristã Fruto do Espírito aqui do Sol Nascente, que sempre esteve presente com a gente, sempre nos ajudou e nos fortaleceu muito o trabalho de vocês, a presença de vocês, o carinho de vocês por nós. E isso é gratificante. A irmã Márcia, com todo o seu carinho, né, com seus presentes. É muito bom, amados, você fazer um trabalho para o Senhor e ver o reconhecimento, ver o carinho dos irmãos. Isso não tem preço. E eu externo isso aos irmãos. Amém? Eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus. Deus colocou no nosso coração. E eu quero dar continuidade à ministração do nosso irmão. É isso, amados. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de angústia, de dor. E quando nós saímos vazio, os problemas vão se acumulando em nossos corações. Mas há uma solução para isso. Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mateus capítulo 6, versículo 22 a 24. Agradeço a oportunidade, pastor Gil, pastor Edvantes, pelo carinho de vocês em nos convidar. É uma responsabilidade sempre muito grande de trazer a palavra do Senhor, todo o cuidado, todo o zelo que temos. A candeia, a palavra de Deus diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso que a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Como estão os teus olhos, amados? A vida é questão de ponto de vista, de como Deus te vê, de como você vê o mundo à sua volta e como você se vê. A vida é definida assim: como eu me vejo, como Deus me vê e como eu vejo o mundo à minha volta. É interessante, amados, que muitas vezes nós saímos vazios do culto. É porque os nossos olhos, eles não estão centrados na palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Porque nós entramos aqui, não é para receber. Nós entramos aqui é para dar a Deus a honra, a glória e o louvor. O receber é consequência da nossa adoração. Pense assim, amados. Às vezes você
está chegando próximo de ir para o culto. Aí você fala, não, culto sem graça, mesmo louvor. Um pastor dá uma palavra sem graça. Amados de Deus, repreenda o inimigo, queridos. A adoração, ela tem que nascer no teu coração. Ela tem que sair do mais íntimo de você. É você que presta o culto a Deus. Aqui nós só reunimos para adorar a grandeza do Senhor. É daqui que sai o perfeito louvor. A afinação da guitarra sai daqui. A bateria sai daqui. Não é da minha afinação vocal, mas do meu coração. Porque o meu coração, ele recebe o que os meus olhos veem. Candeia do corpo são os olhos, mas o que processa o que você vê é o seu coração. Então toda vez que você pensar em vir à casa do Senhor, saiba que você vem para externar, para verbalizar a sua adoração a Deus. E quando você faz isso, amados, aí o Espírito Santo vem, te abraça, te molda, e você sai daqui leve. Amém? É assim, amados, a adoração ao Senhor é assim. Eu não vim receber, eu vim doar. Eu vim doar a adoração a Deus. O sacrifício na cruz do Calvário foi perfeito. O sacrifício do Senhor foi maravilhoso. Olha só que interessante, queridos. Por que você precisa estar atento com os teus olhos? Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por quantos anos? 7 anos. Que a palavra está dizendo o quê? Que os olhos do Senhor viram que Israel fazia era mal. Uai, pastor, quer dizer que Deus vê? Vê. Mas Deus vê diferente. Deus não vê como nós vemos. Por isso que nós temos que mudar a nossa visão. Por isso que nós temos que mudar. Se nós queremos ser uma candeia, uma lâmpada acesa, nós precisamos mudar a nossa visão de como nós enxergamos as coisas. Porque nós vemos o que é bonito, o que está aparente, né? Mas Deus vê o que está lá dentro de nós. Deus vê o nosso coração, queridos. Deus vê o que está mais profundo no nosso coração. Mas a palavra de Deus é maravilhosa, queridos. Olha só que interessante. Juízes capítulo 6, versículo 11 a 23 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Repita comigo esse finalzinho. O Senhor é contigo, homem valoroso. As candeias a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que o anjo do Senhor diz? Homem valoroso. Olha como Deus nos vê. Olha que interessante, queridos, que Deus aqui estava enxergando Gideão numa terra que havia sido escravizada. Deus estava enxergando Gideão. Então você para pensar,
Eu estou passando problema, será que Deus não vê? Eu estou passando dificuldade, será que Deus não vê? Meu amigo, meu irmão, em tudo Deus vê. Talvez nós não estejamos vendo a ação de Deus, mas Deus está sempre ao nosso redor. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha só, amados, Deus estava falando com Gideão, homem valoroso. Deus não estava falando com Israel. Olha só o que Gideão responde para Deus: se o Senhor é conosco, ele poderia ter falado, se o Senhor é comigo, por que essa situação me veio? Mas não, Gideão trouxe a Israel. Olha só, queridos, tudo isso, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. É fácil eu externar meus problemas para Deus. Difícil é olhar para dentro de mim e saber da minha realidade. Olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 1. O povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Gideão, no entanto, questiona a Deus: se eu sou valoroso, por que tudo isso veio a este povo? Mas Deus preservou Gideão. Gideão era um homem conhecido. Não era qualquer homem. E ele não teve essa percepção. Mas Deus é maravilhoso, queridos. Deus não desiste. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha só, Deus não é Deus de justificar nada a ninguém. Ele falou: vai na tua força. Deus não voltou e falou: olha, mas ele pecou, o povo pecou, por isso que vocês estão passando por isso. Deus não se justifica a ninguém. Amados, nós precisamos ter sempre sabedoria quando nós falamos com Deus. Antigamente eu vim da Assembleia de Deus e eu via vários pastores falando: você tem que pressionar Deus, colocar Deus na parede para Ele te abençoar. Meu amado, nunca, jamais deixe essa palavra entrar no seu coração. Quem sou eu? Quem sou eu para falar algo com Deus, para contestar a Deus? Oh, amado, Deus é tão bom por nós. Deus é tão maravilhoso. Deus nos dá um dia lindo. Mas sabe, queridos, às vezes nós só vemos problemas. A nossa visão é aquela visão. A gente já acorda, coloca aquele óculos nebuloso, vermelho, só enxerga problema. Eu não estou tendo mais paciência de andar com pessoas rixosas, amados. Uma mulher rixosa já é ruim, a palavra de Deus fala isso. Mas homem é triplamente pior. Eu tenho um colega de trabalho que a vida dele é reclamar. Reclamar, é um senhor. E eu falo para ele fica me pedindo conselhos. Eu falei: rapaz, você tem idade para ser meu pai, e você vem pedir conselho a mim, rapaz? Olhe para a vida. Confie em Deus. Não enxergue a vida como problema, mas confie em Deus. Problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema. É uma doença, é algum parente viciado, é alguém que está internado, são dívidas, é o cartão de crédito. Todos nós temos problema. Mas qual a sua visão? Você tem se deixado levar pelos problemas? Ou você acorda, agradece a Deus e deixa os problemas? Eles serão resolvidos, mas deixa os problemas. Não dá, queridos. Ande com pessoas que têm uma vida de alegria, de paz, e ajude os fracos. Vocês estão entendendo a diferença, queridos? Entre andar e conviver
Existe uma diferença muito grande. E olha o que Deus faz na vida de Gideão. Gideão, então, prepara o exército de Israel para a batalha, para ir contra os midianitas. E o que Deus faz? Não, Gideão, tem muita gente. Tem muita gente. Aí Gideão, já entendendo o propósito de Deus, escolhe, na direção de Deus, 300 homens. Está vendo como Deus nos vê, queridos? Deus vê o que está dentro de nós. Deus não vê o mais forte. Deus não vê o mais bonito. Deus não vê o mais rico. Mas Deus vê o maior aquebrantado. O coração mais desejoso por Deus. Com 300 homens, Deus muda uma nação. E 40 anos de paz. 40 anos de paz. Um povo que havia desobedecido fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas olha como Deus nos vê, queridos. Olha como Deus vê o nosso coração. Mas Deus nos procura perfeitos, não. Não é isso que eu estou dizendo, que Deus não procura perfeitos. Eu acabei de falar da atitude de Gideão. Deus procura corações desejosos. Quando Jesus escolheu a Pedro, Deus estava olhando para o que o Pedro é, mas ao que o Pedro poderia ser. Deus olhou diretamente no coração de 12 homens. E havia desejo por Deus. Mas um não quis seguir. Um não quis seguir. Foi chamado, recebeu o chamado, mas não quis seguir. Os olhos de Judas estavam somente neste mundo. Mas os outros 11 não. Sabia que Jesus era o Filho de Deus. E que o sacrifício era perfeito. E é interessante como nós achamos sempre pequeno, né? E Gideão fala: mas Senhor, como eu vou livrar Israel? Minha família é mais pobre. Quem sou eu? É isso que nós sempre fazemos com Deus, né? Quem sou eu? Amado, você é a pessoa mais especial que Deus tinha para salvar a sua família, para mudar o mundo à sua volta, para mudar a sua vizinhança. Deus escolheu você. Deus não escolheu porque você era o mais pobre, o mais rico, o mais bonito, mas pelo seu coração. Por isso nessa noite você está aqui. Como eu me vejo? Como eu vejo o mundo à minha volta? E como Deus me vê? É importante como eu me vejo. Por quê, pastor? Porque os meus testemunhos vão me seguir. Olha só o que aconteceu com Daniel, no livro capítulo 3 de Daniel. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha que coisa linda, queridos. O testemunho de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A lâmpada acesa. Imagina, eles já poderiam ter se machucado com a queda, né? Porque ninguém ia abrir a porta da fornalha e jogá-lo lá dentro. Tinha que ser por cima mesmo. Jogado, atados. Mas quem está lá dentro da fornalha? O Filho de Deus. Né? Estou usando aqui a expressão de Nabucodonosor. Poderia ser o Filho de Deus, Jesus mesmo. Poderia ser anjos. Mas tenho certeza que a glória do Senhor estava naquele lugar. Você está entendendo, amados? Porque
Os olhos são a candeia da alma. Eles poderiam ter reclamado, ter falado, mas eles confiaram em Deus. Está entendendo a diferença de quando você confia em Deus? Podem ver os problemas. Se Deus quiser, Ele vai me livrar. Mas se Deus não quiser, eu parto para a glória. Como eu vejo o mundo, a minha volta influencia diretamente o que eu penso, o que eu creio, influencia diretamente a minha fé. Por quê, pastor? Porque Deus ele não vai te abençoar se você não tiver fé. Se você não exercer a fé, Deus jamais vai te abençoar. Se fosse assim, aquela multidão que acompanhava Jesus, ela teria mudado o mundo à sua volta. Mas aqueles mesmos que viam o milagre de Jesus, que olharam o milagre de Jesus, que viram as maravilhas do Senhor, eram aqueles mesmos que estavam lá gritando, crucifica-o. Se você não mudar a visão, o teu coração não vai se alimentar corretamente. Eles viram milagres e milagres. Meu amado, eu fico imaginando hoje uma pessoa sendo curada, um cego enxergando. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária seria. Mas aquilo era comum quando Jesus passava. Quando os discípulos passavam. Era comum. Mas no entanto, queridos, se eu não mudar a minha visão de mundo para que meu coração seja alimentado pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, de nada adianta. Eu vou sair daqui vazio. Mas eu quero nessa noite, queridos, que vocês saiam cheios da presença de Deus. Saiam aliviados. Tem uma semana extraordinária. Às vezes nós colocamos as nossas responsabilidades em Deus. Lute. Lute para que os seus problemas não venham atrapalhar a sua vida. Para que os seus problemas não sejam maior que o seu Deus. Lute para que seus problemas estejam sempre atrás de você e nunca à frente de você. Tenha fé, exerça fé, queridos. Nós somos um povo conhecido pela marca da fé em Jesus. Creia nisso. Por quê, pastor? Porque é importante ter fé. Porque fé é um relacionamento com Deus, é um relacionamento profundo, é um relacionamento íntimo com Deus. Sabe quando eu acordo, queridos, quando eu vou para o meu trabalho, sabe a primeira coisa que eu faço? É agradecer a Deus. Eu estou vivo. A coisa mais maravilhosa do que isso, estar vivo, respirando. Aí depois vem aquele pãozinho francês, quentinho na manteiga derretida. Meu amigo, e você vem pensar em problema, acordar, alimentar um problema, deixar o problema alimente teu coração. Se alimente da glória de Deus a cada manhã. Se alimente do poder de Deus. Você quer ter uma semana transformada, abençoada? Agradeça a Deus pela manhã. Verbalize, externalize. Fala, Deus, obrigado pelo dia. Muda a sua visão de mundo, queridos. Mude a sua visão de mundo. E tudo será diferente à sua volta. Pastor, os problemas vão subir? Não vão subir não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas os problemas vão ficar atrás de você. E não à sua frente. Se perguntar para minha esposa, quantos problemas nós temos e quantos problemas nós já passamos? São milhares. O pai dela está com câncer. E o câncer deu metástase. Meu sogro tem 86 anos, é isso, mano? 86? 73. Envelheci ele mais um pouquinho. Mas está lá firme e forte. Fazendo quimioterapia. E nós orando, confiando em Deus. E amados, e Deus tem abençoado. O câncer tem diminuído nos ossos.
na próstata, no pulmão. Isso é fé, queridos. A medicina não é fácil para quem passa por um tratamento desse, mas nós andamos por fé. Há uma luz em nós, o Espírito Santo está pulsando nosso coração. Há uma luz em nós, nossos olhos olham para Deus e os problemas ficam atrás. Nossos olhos olham para Deus e nosso coração vai trabalhando, vai se alimentando. Aí entra a parábola do semeador. Terra boa para que a palavra de Deus cresça no nosso coração e assim aumente a nossa fé, aumente nosso relacionamento com Deus, aumenta a nossa esperança em Deus. No versículo 18 de Daniel 6 diz, olha só que interessante. Então o rei se dirigiu ao palácio e passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quantas covas Deus tem nos livrado. Deus tem trabalhado em nossas vidas, em nossos corações. Os leões de hoje são diferentes, queridos. São bem diferentes. Mas é tão feroz quanto aquele que estavam querendo devorar Daniel. São os problemas do dia a dia. A família, ela tem um peso forte. Quando acontece um problema na família, afeta a todos. Mas, queridos, nós somos lâmpada acesa. Que Deus nos enxergue a cada dia. Que Deus nos enxergue a cada manhã. Atalaias do Senhor. Pessoas que, homens, mulheres, jovens, adolescentes, que sabem quem é o seu Deus. Nós vamos passar por problemas, é verdade, vamos. Mas há um Deus que olha por nós. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que opera em nós. Olha que interessante que Abacuque diz. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Mude a sua visão de mundo, como Abacuque, como Daniel, como Gideão, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E tudo à sua volta mudará. Se eu não mudar a minha visão, Deus não vai operar na minha vida. Porque se eu enxergar problemas maior do que Deus não tem como operar em minha vida. Sabe, queridos, por que é importante ter fé? Porque as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas por meio da fé. Alguns anos atrás, minha irmã foi acometida de uma doença, apareceu do nada e foi internada e ficou muito ruim. Minha irmã havia se afastado dos caminhos do Senhor. E ela foi só piorando. Ela pegou um tipo de tuberculose tão estranha, tão incomum, e foi piorando a cada dia mais e mais.
E quando eu a visitei no hospital, eu não via a minha irmã, eu via trevas. Eu já não conseguia enxergar a minha irmã. Eu via demônios e demônios à volta da minha irmã. E aquilo me entristeceu muito, porque eu sei das promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. E poucos dias depois, eu chegando em casa, subi as escadas, o inimigo aparece e fala para mim: eu vou levar a sua irmã. Aí naquela hora eu parei, eu estava sozinho em casa. Falei: Deus, lembra das orações do meu avô. Deus, lembra das orações da minha mãe. Deus, lembra-te das minhas orações. Há uma promessa em nossa família. A lâmpada da minha irmã está se apagando, a verdade, e há trevas nela. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus de vida. O Senhor é um Deus de paz, é um Deus de alegria, e os meus olhos estão no Senhor. Eu não vou me abalar, Senhor Deus, pelas circunstâncias, porque eu creio em Ti. E a Ti eu elevo a minha oração nesse momento, Senhor. Eu sei que o inimigo, ele não vai levar a minha irmã, porque Teu é o poder e a glória. E há uma promessa na nossa família, Deus. Olhe para essa promessa pela Tua misericórdia, porque em nós não há mérito nenhum, Senhor. E fui dormir, queridos. Na manhã seguinte, a minha irmã já estava mal, muito mal, e eu conversava com ela mês passado, e ela falava: eu estava no inferno, eu já vi os demônios me puxando, rindo, eu já me via no inferno. Ela falou: eu sabia que eu ia para o inferno. Quando você foi me visitar no quarto, eu via que eu não te via mais, eu estava fora do meu corpo, os meus olhos mexiam, mas eu estava fora do meu corpo e os demônios à volta. Mas pela manhã, queridos, quando minha irmã já estava falecendo, a médica entrou correndo no quarto para tirar minha irmã. Vamos levar ela para a UTI, que ela está morrendo. Entrou uma mulher de Deus naquele quarto, falou: para! Me deixa comigo, doutora, porque aqui a senhora não resolve mais. E aquela mulher começou a expulsar os demônios. Aquela mulher começou a orar. Aquela mulher começou a interceder pela minha irmã. E hoje minha irmã está viva para a glória de Deus. Você não tem noção do poder da tua oração. Eu quero que você saia nessa noite aqui com seus olhos mudados, porque você não entende o poder da sua oração. Há um Deus que cuida por você. Há um Deus zeloso que entende a sua necessidade. Há um Deus zeloso que cuida da sua família. Ore a Deus, agradeça a Deus, queridos. Hoje e sempre há um Deus poderoso que luta a nosso favor. Se coloque de pé. Exerça a fé em Deus. Exerça, queridos, a sua fé. Não deixe que os problemas tampem a sua visão. Não deixe que os problemas ofusquem o que Deus tem para você e para a sua família. Não saia da igreja mais vazio. Porque se você sair vazio, os problemas vão encher o teu coração. Mas saia cheio da glória do Senhor. Toda vez que você entrar aqui, lembre sempre da palavra do irmão: não entre vazio aqui. Mas sim, entre sabendo que Deus transforma.